A última fronteira não é o espaço, afinal. Compreender outras espécies é. O restante do espaço tem dificuldade em nos entender. Cerca de 4.219 espécies sencientes foram catalogadas em 12 braços espirais pela Confederação Galáctica. Ainda assim, nenhum xenobiologista conseguiu abordar satisfatoriamente a questão de por que Homo sapiens teve sucesso em algo. Eles eram chamados pelo Gentari de anomalias evolutivas. Todos os outros sussurravam quando os canais diplomáticos estavam devidamente abafados, curiosidades bioquímicas, como os Volcatics que respiravam metano diziam. Todos na comunidade galáctica tinham grandes esperanças para a humanidade quando eles chegaram pela primeira vez. Afinal, a Terra já foi chamada de Mundo da Morte, um termo encantador para mundos com ambientes tão hostis que a vida só poderia ter evoluído na superfície por pura sorte ou determinação inabalável. Agressivos de forma apropriada, possessivos de território e mostrando respeito pelos predadores de topo eram traços compartilhados pela maioria das espécies de Deathworld. Mas os humanos não receberam recado sobre isso. Escute, Zentrell, eles estão de volta com isso novamente, exclamou o oficial de ciências Mavo, seus olhos compostos se alargando em uma demonstração do que sua espécie via como frustração crescente. À medida que vários oficiais e técnicos se reuniam em torno de um display holográfico, a estação de monitoramento em órbita ao redor do mundo colônia de Proxima Centauri 3 tornava-se cada vez mais barulhenta. Inclinando-se para frente, Gentrep, um imponente anubiano com escamas de obsidiana e mais graus do que a maioria das espécies tinha membros, franziu o longo bico em confusão. Isso está simplesmente incorreto. Ele continuou a olhar fixamente para a tela enquanto dava a ordem para reiniciar os sensores. As bestas Nexus são tão aterrorizantes que nenhum ser senciente se aproximaria voluntariamente de uma. Sua mandíbula caiu em uma expressão incomum de verdadeiro espanto enquanto ele congelava. Medvelock lambeu de uma maneira que tradutores de todos os lugares só poderiam descrever como incrivelmente arrogante, como eu te avisei. Todos os sensores estão funcionando como deveriam. A tela mostrou um homem se aproximando de uma besta Nexus que estava ferida. Ele foi posteriormente identificado como Kai Reynolds, um pesquisador no campo xenobiológico que parecia ter ou um desejo de morte ou o complexo de herói mais superdesenvolvido da galáxia. Uma besta Nexus é como uma mistura entre uma supernova ativa e uma auditoria pelo Serviço de Receita Galáctico, de acordo com o inventário xenobiológico de coisas horríveis a evitar a todo custo. A espécie havia conquistado o título de Predador Apex Plus devido à sua estatura impressionante, cerca de 3 metros quando em pé sobre os 6 membros, armadura, que poderia desviar a maioria das armas padrão, e armamento, presas venenosas e lâminas ósseas retráteis ao longo da espinha. Até mesmo os predadores Apex evitavam esse termo burocrático, então deve ter sido Apex Plus. Ainda assim, Reynolds, um saco frágil com habilidades de tomada de decisão duvidosas e basicamente água, aproximou-se de um que parecia uma caixa de primeiros socorros. Além disso, era um pacote de suprimentos. Ele está dando comida a isso. Tech Parlor, um oficial júnior, indagou enquanto seus tentáculos se contorciam em agonia. A situação estava ainda pior, Cintrell sussurrou vagamente. Suas palavras estão chegando até ele. Enquanto os observadores na estação viam Reynolds se ajoelhar ao lado da besta ferida, um silêncio desceu sobre eles. Seu membro fraturado era óbvio. Gotejando ícor roxo entre as placas de armadura. Havia 3 muros na besta, e quando o primeiro se abriu, mostrou fileiras de dentes serrilhados, do tamanho de um antebraço humano. Reynolds, exibindo a conhecida negligência humana em relação à segurança pessoal, que havia impressionado e assustado a sociedade galáctica, fez pouco mais do que oferecer o que parecia ser uma barra de proteína enquanto emitia um som calmante. Zindana, que já estava escrevendo o relatório do incidente que encerraria sua carreira em sua cabeça, ordenou que alguém enviasse uma equipe de recuperação. Antes da chegada dos catadores locais, devemos recuperar o corpo. A mão dele estava sendo comida pela besta, senhor, me interveio. Sim, Cintrell disse com um toque de impaciência. Na minha mente, começaria pelos casos mais extremos. Não, está devorando a comida. Não me refiro à mão. Tentando não morder nem mesmo a mão. Parece um ronronar. Como grupo, as pessoas que viviam no posto de observação fizeram o que é essencialmente um duplo take, dependendo de sua espécie. Os animais Nexus não emitiram ronronados. Rugidos escaparam de seus lábios. Sibilos escaparam de seus lábios. Seus sons de caça ultrassônicos aterrorizavam suas presas até a submissão. Mas ronronar era algo novo. Começa a gravação. Controle foi solicitado. Gostaria de informações quânticas exatas para cada sensor e frequência. Na ausência de provas substanciais, o Conselho Xenobiológico nunca aceitará isso. A besta fez um barulho que soava como uma combinação de um rosnado satisfeito e um triturador de lixo processando talheres de titânio enquanto Reynolds delicadamente aplicava um unguento em sua perna ferida. Humanos, comentou MVL com uma mistura de ciúmes e medo existencial. Nas semanas que se seguiram,
a comunidade científica em Proxima Centauri 3 ficou envolvida no que carinhosamente chamavam de o Dilema Reynolds. O estudo do que muitos viam como um verdadeiro milagre científico levou à rápida aprovação de numerosos financiamentos de pesquisa e ao estabelecimento de locais de observação a distâncias seguras. Apesar de fazer todos os esforços para garantir que uma besta Nexus os devorasse, esse humano conseguiu evitar esse destino. Ao mesmo tempo, Reynolds parecia completamente alheio ao fato de que ele havia se tornado o reality show mais assistido da galáxia. Ele construiu uma casa temporária ao lado do domínio da besta ferida e a visitava diariamente, trazendo comida, remédios e, mais bizarro ainda, brinquedos. Enquanto o Dr. Ezek e Reynolds observavam Reynolds rolar uma esfera gigante em direção ao predador em recuperação, seus tentáculos se contorceram de surpresa. É uma bola? Perguntou Dr. Ezek. Zintrell apontou que, em vez de uma bola de exercício comum, é uma bola de duroplast reforçada. Ele continuou a encarar a tela. Construído com o propósito de reabilitar baleias jovianas. Ezek disse em um tom áspero que estava brincando de buscar com uma besta Nexus. Rebatendo a bola de volta para Reynolds, a besta Nexus, com seu membro danificado recentemente imobilizado por uma mistura inventiva de fibras sintéticas e madeira local, exibiu uma notável falta de agressividade para uma criatura capaz de desmembrar um mestre de combate. Há alguma evidência de que os monstros Nexus podem se divertir? Com apreensão, Mevlo indagou. Respondeu friamente, dizendo que a questão não estava exatamente alta na lista de prioridades da pesquisa. Considerando que a maioria dos pesquisadores que entraram em contato com os animais Nexus estava preocupada com a digestão para realizar investigações observacionais adequadas. Reynolds supostamente chamou a besta de fusbal, um sinal de enorme bravura ou ironia terminal, e ela começou a melhorar à medida que os dias se transformavam em semanas. Suas feridas foram enfaixadas e sua força foi restaurada. A comunidade científica como um todo prendeu a respiração, antecipando o retorno do predador ao seu estado original e o trágico fim para Reynolds. No entanto, esse momento nunca chegou. Com uma voz incomumente aguda, T'Pol informou uma manhã que estava escovando os dentes. O humano está examinando as leituras do sensor enquanto insere voluntariamente suas mãos na boca de uma besta Nexus para limpar seus dentes com o que parece ser um equipamento de esfregação industrial modificado, acrescentou Melvok. A besta está permitindo. Um xenobiólogo recém-chegado propôs a ideia de uma parceria simbiótica. Espécies frequentemente se beneficiam ao formar relacionamentos inesperados umas com as outras. Um ser humano seria de pouca utilidade para uma das máquinas de morte mais letais da galáxia. Foi Zentra quem perguntou. Entretenimento. Evidentemente, alguém recomendou higiene dental. Mavlok deu uma resposta curta. Reynolds recebeu um convidado surpresa, o que mudou o curso dos acontecimentos. Dr. LYNN, uma geóloga planetária, foi outra pessoa local que foi identificada. LYNN entrou no acampamento de Reynolds, que supostamente estava fazendo carinho na barriga de uma besta que havia resgatado 3 operações de mineração no passado, e a equipe de estudo assistiu horrorizada. Devemos adverti-la? Com ansiedade, Ezek perguntou. Assim que ela cruzou o limite territorial, o alarme disparou, disse Gentra. Ignorar foi uma escolha dela. Mevala murmurou algo sobre como a humanidade como um todo é completamente maluca. Eles viram a abordagem de LYNN através do equipamento de vigilância. Ela avançou com confiança, o que é outra qualidade humana estranha quando alguém está prestes a morrer. Aparentemente com um recipiente de comida em sua posse. Ela está tentando apaziguar a besta trazendo sacrifícios. Um pesquisador júnior foi questionado. Não, Shintrol esclareceu, examinando os resultados do teste químico. Sorvete, uma iguaria láctea congelada feita principalmente de açúcar e outros ingredientes, parece assim. Quando Melvok perguntou o que diabos ela estava carregando, ela disse que era um lanche para uma besta Nexus. Os esforços de domesticação para o predador mais perigoso de 3 indústrias estão apenas começando. Impensável, Tral ignorou. Predadores Nexus têm uma tendência inata a caçar em bandos. Exceto por pares de acasalamento inseparáveis, seus cérebros límbicos não estão programados para criar qualquer tipo de vínculo. Ainda assim, sob seus olhares atentos, Fusbal se aproximou de LYNN com entusiasmo, segurando o doce congelado delicadamente em sua mão estendida, exalando o mesmo entusiasmo de um filhote. Enquanto Essig falava devagar, ele expressou sua crença de que nossas suposições básicas sobre as 2 espécies em jogo aqui podem precisar ser revistas. 3 semanas depois, a situação se tornou crítica quando os sensores detectaram um grupo de criaturas Nexus se dirigindo para o acampamento de Reynolds. Um grupo de monstros Nexus em movimento. Considerando sua natureza naturalmente agressiva e possessiva, esse comportamento nunca foi observado antes e anteriormente era considerado biologicamente impossível. Procedimentos para uma evacuação. Norton rosnou. Notifique as comunidades de pessoas. Estabeleça medidas de proteção.
Desculpe. Interrompido por Mifog. Dê uma olhada no vídeo que está passando. Com suas espinhas ósseas totalmente estendidas em uma exibição ameaçadora, Fusbal havia-se posicionado entre Reynolds e o pod que se aproximava. Houve um impasse de quase 20 minutos. 20 minutos em que cada pesquisador ali parecia anos mais velho devido ao stress. Surpreendentemente, Fusbal e o grupo então começaram o que os xenobiologistas mais tarde identificariam como uma saudação ritualística, um conjunto complicado de gestos. Melbourne apresentou-os em voz baixa. Este animal domesticado está conhecendo o resto de sua família pela primeira vez. Impossível, disse Cintari novamente, desta vez com muito menos confiança. Reynolds, exibindo o traço dos humanos de suportar calmamente circunstâncias extremamente perigosas, não fez nada enquanto 7 animais adultos Nexus o cercavam, farejando e emitindo aqueles peculiares ruídos de ronronar. Depois, ele retirou mais barras de proteína. Com uma voz trêmula de surpresa, Zack observou que ele tinha lanches à mão. Mel especulou que ele estava preparado para isso ou que ele simplesmente mantém barras de proteína à mão. As pessoas comem em horários estranhos. Reynolds foi cercado por criaturas Nexus reclinadas em menos de 1 hora. Parece estar bastante à vontade em estar em estreita proximidade com um organismo que, de acordo com todas as regras da biologia, deveria ter sido visto como presa. Os sinais enviados para vários grupos religiosos, agências governamentais e instituições científicas foram tão numerosos que o sistema de comunicação da estação de pesquisa quase colapsou. Esses grupos estavam reavaliando suas estruturas cosmológicas à luz das descobertas. Sobre essa mudança, um grupo da Confederação Galáctica apareceu 3 dias depois para ver o fenómeno por si mesmos. Um dignificado arturiano chamado Vox Doom liderou o grupo enquanto se aproximavam do acampamento de Reynolds com muito mais cuidado do que o humano havia demonstrado. Sua espécie havia evoluído de caçadores sistemáticos em grupo. Saudações, gritou Reynolds com entusiasmo ao notá-los, cercados por um grupo de 9 monstros Nexus em diferentes estágios de relaxamento. Vocês devem ser os cientistas, Melville comentou. Venham cá. Eles não mordem. No entanto, considerando os formidáveis dentes das bestas, essa afirmação não conseguiu transmitir nenhum senso de segurança. O pesquisador Reynolds Voxum começou a manter formalmente uma distância que ele considerava segura, cerca de 2 vezes o alcance de salto conhecido de uma besta Nexus. Sim, os postos de observação não são exatamente discretos, disse Reynolds com um sorriso, coçando atrás do que parecia ser o sensor auricular de uma besta Nexus. Temos observado sua interação com esses predadores com grande interesse. Em uma cadência constante, a perna traseira da criatura golpeava o chão. Eu pensei que você estava apenas cumprindo seus deveres, no entanto. Devo perguntar. Vox falou suavemente. Diga-me como você conseguiu escapar de ser comido. Reynolds riu. Eles não são apenas assassinos sem cérebro, você sabe. Eles não são estúpidos de jeito nenhum. Quando encontrei o Fusbal, ele estava apenas ferido e aterrorizado. Quando ele viu que eu estava genuinamente tentando ajudar, conseguimos construir confiança. A estrutura cerebral deles, que começou como neurobiologista em Turi, é extraordinariamente adaptativa, interveio Reynolds, enquanto a delegação trocava olhares que universalmente transmitiam, este humano está delirando. Seu estudo baseia-se em uma pequena amostra de pessoas que foram observadas em condições estressantes em ambientes desconhecidos. Seu sistema social inerente é altamente desenvolvido. Estrutura social, disse Zintrol com um tom de descrença. Os animais Nexus são predadores de topo que vivem sozinhos. A única vez que os recursos são escassos, respondeu Rayog, apontando para o grupo onde os animais estavam relaxando. Quando a comida é abundante, eles se reúnem em famílias elaboradas. A hostilidade que você observou é uma resposta adaptativa em vez de uma natural. Uma jovem besta Nexus, como-se para reforçar a ideia. Uma ideia que provocou vários guardas de segurança a sacarem suas armas, correrem para a área e atacarem Reynolds de forma brincalhona. Em vez de ser despedaçado, o humano apenas riu e continuou o que só poderia ser descrito como brincadeiras rudes com o monstro, que tinha a capacidade de morder a blindagem do casco da nave estelar. Absolutamente impressionante, disse Vox Tumor. Reynolds deu de ombros e gentilmente empurrou a criança para longe de seu peito enquanto perguntava, e você acredita que esse relacionamento poderia ser replicado? De jeito nenhum. Passei semanas conquistando a confiança de Fusbal, e outros pesquisadores podem não ter minhas vantagens, como o fato de que eu provoquei Zintrol a ignorar completamente os protocolos de segurança, murmurou-me Volop. Reynolds sorriu maliciosamente e disse, eu ia dizer paciência e respeito, mas isso também. Ele continuou dizendo que eles parecem gostar do cheiro humano, como se nossos feromônios trouxessem à mente uma espécie inofensiva do seu mundo natal. Como você descobriu isso? Perguntou um curioso cientista, e Reynolds confessou que foi principalmente através de tentativa e erro.
No início, o foco estava no erro. A comunidade científica e além rapidamente começaram a considerar as implicações da descoberta de Reynolds. Se as bestas Nexus, que há muito tempo eram vistas como símbolos de agressão sem sentido, pudessem de fato formar laços sociais tanto com seus semelhantes quanto com espécies completamente diferentes, quais outros fatos básicos sobre a vida na galáxia eram meros mitos resultantes de ignorância e medo? Além disso, muitos governos questionaram se outras façanhas aparentemente impossíveis, como domesticar as bestas Nexus, poderiam ser possíveis. No meio dessa conquista aparentemente insignificante, o método Reynolds de reabilitação de predadores rapidamente ganhou força como um campo de estudo e até mesmo um movimento filosófico, com outros humanos exibindo a mesma bravura e instintos de sobrevivência duvidosos que os proponentes do método Reynolds aplicando-o a outras espécies de predadores temidas. Embora nem todos os esforços tenham sido frutíferos, o incidente da mantis do vazio real 7 seria mais tarde conhecido como a terça-feira sobre a qual não falamos, o suficiente foi realizado para transformar completamente a maneira como as espécies interagiam umas com as outras em toda a Confederação. 6 meses padrão após a primeira observação, a estação de monitoramento teve um visitante inesperado. Com Fusbal seguindo submissamente, Reynolds chegou à estação. O gigantesco predador agora usava o que parecia ser uma coleira decorada equipada com tecnologia de rastreamento e comunicação. Ao ver a besta Nexus, os sistemas de segurança da estação entraram em modo automático, com campos de força zumbindo para a vida. "Oh, desligue isso", comentou Reynolds casualmente. "Os campos de energia deixam Fusbal nervoso, mas ele está aqui para negócios", como Sintrell apontou. Reynolds assentiu e coçou a cabeça blindada da besta. "Minha proposta foi aprovada pelo Conselho Xenobiológico da Confederação, e Fusbal será o primeiro de sua espécie a ser registrado como embaixador da vida selvagem. Para dissipar mitos sobre espécies predadoras, estaremos visitando instalações de pesquisa." Os olhos compostos de Mevlok piscaram rapidamente. "Você está dizendo que vamos visitar estações de pesquisa densamente povoadas como a besta Nexus?" Reynolds respondeu com um alegre sim, assegurando a todos que a besta é bem comportada e só come quando instruída. Neste ponto, houve um silêncio completo, quebrado apenas pelo som do Dukpala desmaiando. "Isso foi uma piada", explicou Reynolds, seu sorriso insinuando que era apenas meia piada. "Olha, eu trouxe o brinquedo favorito dele como um gesto de paz", disse ele, puxando uma bola de duroplástico que agora exibia as marcas de algumas mandíbulas muito poderosas. Ela respondeu com uma voz sedutora: "Claro que sim. Protocolo padrão de pesquisa para fornecer suporte para operações de campo." Hild sorriu para ela e disse: "Certo." Mevlok interrompeu-os antes que ele pudesse terminar sua frase. A besta Nexus grasnou, o que acionou a vibração assustadora de várias peças delicadas de equipamento. "Significa que ele está feliz", traduziu Reynolds desnecessariamente, embora Fusbal certamente gostasse. Zintrol e Mevlok permaneceram no centro de comando, observando com segurança enquanto o humano e seu improvável companheiro exploravam a instituição, surpreendendo os pesquisadores e resultando em múltiplos pedidos de transferência para postos menos emocionantes. "Você entende a importância disso?", MVL sussurrou suavemente. "Desde que consigam realizá-lo com animais Nexus", disse Chandra, sorrindo. Através do feed de vigilância, eles observaram Reynolds apresentando Fusbal à equipe da cafeteria da estação, que estava dividida entre a decência profissional e o imperativo biológico de escapar. "As implicações são perturbadoras." Os humanos acabaram de desmontar casualmente séculos de doutrina xenobiológica porque um deles escolheu curar um predador em vez de fugir. "É provável que todos comecem a ter macacos como animais de estimação agora." "Você ficaria surpreso?" Mel perguntou. Krau soltou um suspiro pesado. Mesmo em seu próprio planeta, os humanos têm um histórico registrado desse comportamento. Este processo é conhecido como domesticação. No entanto, uma besta Nexus não é a mesma coisa que os pequenos cães que eles mantêm como animais de estimação. Zintrell respondeu com alguma contemplação, sugerindo que a diferença poderia estar no tamanho em vez do conceito. Talvez seja por isso que, após todos aqueles anos de evolução em um planeta que eventualmente morreu, a humanidade se adaptou tão bem à vida no espaço. Eles percebem o perigo de maneira diferente dos outros animais. Nós percebemos o perigo, enquanto eles percebem oportunidades de relacionamento. "Essa é a estratégia mais brilhante ou mais ignorante para se manter vivo que já ouvi", comentou Luak. "A chave é o respeito", ele disse aos pesquisadores reunidos. "Eles podem sentir medo, mas também podem sentir boa vontade genuína." Naquela noite, enquanto Reynolds se preparava para partir com seu improvável companheiro, ele deixou para trás um cristal de dados com suas notas de pesquisa sobre o comportamento dos Nexus Beasts, estruturas sociais, mais bizarro ainda, alimentos preferidos para lanche. O humano e a besta disseram a Mevo: "Temos abordado a galáxia de maneira errada." Zingrol se viu pensando nas implicações mais amplas enquanto partiam, dirigindo-se a uma nave especialmente modificada, e os tratavam como seres pensantes e sensíveis, em vez de monstros.
Estabelecemos distâncias seguras e protocolos após classificar e analisar os perigos potenciais. A frequência com que os humanos são atacados é menor do que o esperado, de acordo com a contagem da central. Talvez o método deles seja eficaz afinal, acrescentou Mévolo secamente. 3 anos padrão depois, a Confederação Galáctica reclassificou formalmente 17 espécies que haviam sido anteriormente classificadas como predadores de topo hostis. A iniciativa Reynolds para relações com predadores desempenhou um papel significativo na preparação dos chupantes potencialmente cooperativos, e equipes humanas especializadas começaram a treinar representantes de diferentes espécies em técnicas de engajamento seguro. Zintel continuou a liderar a estação de monitoramento, que agora havia se expandido para o Centro de Pesquisa Xenobiológica Proxima Centauri. Reynolds e Fusbal, que haviam se tornado uma dupla de celebridades em várias indústrias, os visitavam uma vez por mês. Estive pensando, disse Mel durante uma de suas visitas, enquanto um grupo de estudantes de xenobiologia ansiosos, mas entusiasmados, alimentava cuidadosamente o Nexus Best desilado com guloseimas. Talvez a categorização da Terra precise de reavaliação. Oh, disse Zentran, suas suspeitas sobre a trajetória do tópico já despertadas. Sim, classificamos como um mundo da morte com base em suas condições ambientais hostis e população de predadores. A classificação permanece precisa, ele disse. Há uma proporção anormalmente alta de organismos venenosos, predadores e peçonhentos na biodiversidade da Terra. Sim, Melvlock admitiu. No entanto, como Melvlock apontou, ignoramos um aspecto crucial. Na maioria dos planetas da morte, o ambiente condicionou os animais a se tornarem mais agressivos, territorialmente protetores e orientados para a sobrevivência. No entanto, as pessoas seguiram o caminho oposto. Eles aprenderam a trabalhar juntos, a simpatizar uns com os outros e, perplexamente, abordaram situações potencialmente perigosas com uma atitude de interesse em vez de apreensão. Melvlock comentou, o que você quer dizer é que talvez a Terra não seja um mundo mortal de jeito nenhum, enquanto observava a técnica de Reynolds para arranhar com segurança o queixo blindado de uma besta Nexus sem quebrar um dedo. Um mundo onde fazer amizade com o perigo era a única maneira de sobreviver, ou talvez seja apenas algo que ainda não classificamos. Nós, da Zintrol, pensamos sobre isso. Ele fez a sugestão incomum de um planeta da amizade. Melvlock concordou com isso. No entanto, tenho a impressão de que a amizade está simplificando demais a interação humana. É mais como se eles continuassem fingindo que nada os está devorando até conseguirem mudar de ideia. Em cima de suas costas blindadas, Fusbal havia rolado pelo salão de observação. Reynolds mostrou a melhor maneira de esfregar a barriga enquanto 6 membros letais saltavam para o ar. A galáxia não estava preparada para os humanos, brincou Zintrol, talvez com um sorriso, enquanto se dirigia aos alunos chocados. Não, concordou Mevel. Talvez a galáxia precisasse disso, no entanto. Fusbal produziu aquele estranho som de ronronar que anteriormente havia feito cidades inteiras fugirem aterrorizadas, como se quisesse enfatizar esse ponto filosófico. No máximo, fez com que os estudantes reunidos se envolvessem em uma rodada de acoplamento cuidadoso, mas sincero. A capacidade de metamorfosear predadores de topo em enormes animais de estimação pode não parecer uma característica de sobrevivência especialmente valiosa quando vista no contexto do desenvolvimento cósmico. Mas enquanto 12 espécies diferentes se revezavam cautelosamente alimentando um monstro no local que seus antepassados teriam fugido, ficou aparente que talvez a estranha biologia, inteligência ou adaptabilidade da humanidade não sejam nossos pontos mais fortes. Talvez fosse apenas que eles não conseguiam ver quando algo deveria ser obviamente impossível e, no entanto, foram em frente e tentaram mesmo assim. O registro oficial para Homo sapiens foi atualizado com uma nova nota de rodapé em algum momento na imensa burocracia da Divisão de Classificação Xenobiológica da Confederação Galáctica. Em resposta a potenciais ameaças, a cautela pode se aproximar de predadores na área e oferecer-lhes lanches. Incidente que solidificou ainda mais a estranha reputação da humanidade em toda a Confederação ocorreu 6 meses padrão após a construção do Centro de Pesquisa Xenobiológica de Proxima Centauri. Uma nave comercial do setor de Orion estava transportando mercadorias exóticas quando teve uma falha catastrófica no motor e caiu no que agora é o território Nexus. Esta vasta área era lar de 37 bestas Nexus vivendo em intricados grupos sociais, e o pod original de Reynolds havia crescido para englobá-las todas. A tripulação restante teve que ser evacuada imediatamente de acordo com os procedimentos de emergência padrão, e os destroços tiveram que ser demolidos de forma controlada para evitar conflitos territoriais. Acreditava-se que os monstros Nexus buscavam itens novos dentro de seu domínio. O capitão humano, Malik Torres, tinha pensamentos diferentes, mas o navio naufragado definitivamente se encaixava na descrição. Zintron exclamou, o que você quer dizer com que ele recusou a evacuação, enquanto olhava para o coordenador de resposta a emergências com os olhos arregalados, completamente atordoado. O capitão Torres agradeceu à equipe da nave de resgate pela oferta, mas afirmou com confiança, eu cuido disso. A resposta do coordenador foi acompanhada pelo tenso estalar de mandíbulas. Resolvido, Merlock reiterou.
Há 37 predadores de topo avançando em sua posição. Na verdade, há 38, corrigiu a coordenadora, seus olhos se movendo rapidamente para o scanner. Outro acabou de se juntar a partir da crista oriental. As telas da estação de monitoramento revelaram um navio naufragado, seu casco dividido em vários pontos, cercado por um enxame cada vez maior de bestas Nexus. Eles ainda não tinham atacado, mas estavam claramente circulando com curiosidade. Espinhas ósseas se estendiam em que poderiam ser exibições de ameaça ou apenas comunicação entre si. Torres, que parecia não se importar com seu iminente desmembramento, havia emergido da nave com um instrumento musical. É uma guitarra. Capala perguntou, seu status de pesquisador sénior finalmente garantido, apesar de sua infeliz tendência a desmaiar em situações de alta pressão. Não acho que a defesa seja o plano dele, disse Mevo lentamente enquanto Torres se sentava em um pedaço de destroços e começava a tocar. O tom de Sintra sugeria que ele estava reconsiderando a reputação dos humanos em relação à inteligência. Tecnicamente, é um ukulele, corrigiu Mevlok distraidamente. Um pequeno instrumento de cordas das culturas das ilhas do Pacífico da Terra vai se defender contra as bestas Nexus com um instrumento musical. Torres estava cantando sobre a vida na ilha e relaxando, o que soava completamente fora de lugar dada a sua situação atual. O que era realmente surpreendente, no entanto, não era a falta de instinto de sobrevivência dele, mas sim a música rítmica e alegre que era claramente audível através do equipamento de monitoramento imperfeito. Era a resposta da besta Nexus. O círculo havia cessado, e alguns deles até se acomodaram, sua atenção predatória passando de avaliar possíveis ameaças para o que parecia ser prazer. Estão ouvindo a música? Tanquila sussurrou, como se temesse que sua voz pudesse arruinar essa cena surreal. A sinceridade na voz de Zantra atraiu sua insistência de que era impossível. A audição deles é mais adequada para caçar frequências do que para apreciar música. A prova, no entanto, era incontestável. No que parecia uma audiência, os animais do Nexus se reuniram em torno de Thor enquanto ele continuava a tocar. Um espécime excepcionalmente ousado, com sua enorme cabeça inclinada no sinal universal de interesse, chegou a se aproximar a poucos metros. É necessário enviar uma equipe de segurança? Alguém perguntou. Além de estragar o que pode ser a descoberta biológica mais revolucionária da década. MVL expressou sua incredulidade. De jeito nenhum. Aumenta a aposta na fidelidade de monitoramento. Eu gostaria de poder gravar cada reação e ouvir cada tom. Torres entreteve a multidão do quadrante mais perigoso com seu concerto improvisado por cerca de 1 hora. Ao terminar, os monstros reunidos mantiveram a compostura, com alguns até evocando aquele lendário som de ronronar. Para o choque de todos os pesquisadores presentes, Torres se levantou, fez uma reverência teatral e, em seguida, estendendo a mão para a besta mais próxima, fez um movimento semelhante ao primeiro toque de Reynolds, com a palma voltada para cima para fazer contato visual. Ele leu os artigos de Reynolds, Mulak chegou à profunda realização. Ele está tentando construir confiança sem nenhum conhecimento ou experiência prévia, Zeno interveio, com o olhar fixo na tela. A besta Nexus mais próxima já tomou sua decisão. Alguém contate Reynolds imediatamente. No entanto, Reynolds já estava fora de alcance. Seu apêndice sensorial primário, semelhante a uma antena pulmosa, estendeu-se de sua cabeça blindada e tocou delicadamente a palma estendida de Torres. Com um grito de alegria incomumente agudo, Teopala declarou desnecessariamente que o contato havia sido estabelecido. Com sua confiança aumentada, Taurus falou com os monstros Nexus como se fossem companheiros de viagem em um navio atrasado, explicando que seu navio tinha itens valiosos que estavam prestes a estragar e perguntando se seria muito incômodo para eles ajudá-lo a recuperá-los. O aspecto mais perplexo era que a besta parecia compreender, ou pelo menos tolerar, essa situação. Depois que Torres sinalizou para o ônibus de resgate retornar e explicou que tudo estava sob controle, eles mantiveram distância para que as operações de salvamento pudessem continuar. Ele está usando-os como segurança, Sinclair percebeu com um toque de compreensão. Humanos, Malvok comentou com aquela mistura de irritação e respeito que se tornara a norma em resposta às conquistas da humanidade, fariam amizade com qualquer coisa. Isso provou ser a barreira mais eficaz contra os ladrões de carga no setor. Taurus havia resgatado sua carga e desenvolvido o que ele chamava de uma relação de trabalho com o grupo local de Nexus Best quando Reynolds e Fusbal chegaram, Fusbal agora vestindo um traje ambiental sob medida que lhe permitia visitar estações espaciais confortavelmente. Tars disse aos pesquisadores reunidos, não é realmente tão complicado, como se estivesse verdadeiramente perplexo com a sua surpresa. Torres deu de ombros e perguntou, você está comparando predadores de topo a clientes de bar? Central perguntou sutilmente. Os mesmos princípios se aplicam. Respeito o espaço deles. Ofereça algo de valor. A comparação me lembrou de um bar em Nova Mumbai onde eu costumava tocar. A multidão era difícil, mas leal uma vez que você os conquistava. A chave é tratá-los como seres pensantes, não como máquinas assassinas sem mente. Reynolds,
que estava observando essa troca com evidente diversão, finalmente falou. Não haja como presa. Funciona com a maioria dos seres, sencientes ou não. Zintrol começou a falar após Zintrol, dizendo que as estatísticas não levam em conta a conexão genuína. Reynolds interveio gentilmente. Essa é a compreensão natural dos humanos e da galáxia em geral. Para enfatizar o ponto, Fusbal moveu graciosamente seus principais membros de caça de uma maneira que os novos amigos Nexus Best de Tora corresponderam em uma sincronização surpreendente. Reynolds apontou que eles sempre fizeram isso, e Mel exclamou que eles estavam se comunicando em um ritual formal de saudação que nunca tinham visto antes. O incidente ficou conhecido como a diplomacia do Clé em toda a Confederação, e Torres, relutantemente, se viu recrutado para a rapidamente crescente iniciativa Reynolds. Na tentativa de deduzir o que tornava os humanos tão incomumente bons em desempenhar o papel de predador, muitos cientistas começaram a estudar a dinâmica predador-presa. Poderia ser nossa biologia, nosso passado evolutivo, ou algum sinal oculto que dizia aos predadores para tratar os humanos como amigos em vez de comida. No entanto, a teoria mais persuasiva apresentada por Zintrail em sua obra seminal, Empatia Predatória, o Paradoxo Humano, propôs algo mais simples e fundamental, que os humanos, tendo evoluído em. Eles evoluíram uma notável capacidade de empatizar com os pontos de vista de outras criaturas, incluindo aqueles que buscavam devorá-los. Essa empatia, combinada com seu otimismo inexplicável de que, dado tempo e paciência suficientes, quase qualquer criatura poderia ser transformada em amiga, deu origem ao que Sint chamou de perspectiva de domesticação. Um novo provérbio começou a circular entre as espécies que viajavam pelo espaço à medida que a Confederação Galáctica se adaptava ao novo normal e cada vez mais humanos eram vistos viajando com espécies de predadores reabilitadas. Essa habilidade, que é exclusivamente humana, nos permite ver potencial até mesmo nas criaturas mais aterrorizantes. Em Proxima Centauri 3, uma besta Nexus chamada Fusbal ronronava contente enquanto seu companheiro humano coçava aquele ponto perfeito atrás de sua crista blindada. As três constantes do universo são o aumento da entropia, a velocidade máxima da luz e a possibilidade de que um humano faça amizade com ela se esperar o tempo suficiente. Parecia que a galáxia nunca mais seria a mesma. Não importava se havia uma pequena impossibilidade entre espécies entre eles e as leis básicas da natureza, que haviam ignorado tão casualmente.